Como você pode ver, hoje eu estou aqui sozinho. Não pode. A pastora Regiane não está muito bem. Ih, rapaz. Complicou. Mas eu tenho um convidado especial que vai estar aqui comigo hoje, trazendo essa ministração. Alguém que vocês conhecem muito bem e que vai estar me ajudando aqui na explanação dessa palavra tão abençoada para a sua vida. Sabia não? Mas antes do nosso convidado entrar, eu quero que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe aí o seu comentário, para que nós possamos alcançar vidas e principalmente aqueles que estão pensando em desistir, que estão desanimados, que estão sem foco na sua caminhada espiritual. Então, pode entrar o nosso convidado especial. Olá, pessoal. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, tá bom? De estar aqui com vocês para falar desse tema tão relevante, né? Como manter o foco em meio às adversidades, em meio às tribulações. Amém, amém. Seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade. Deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá, pessoal. Eu quero usar aqui como texto base Mateus capítulo 14, versículo 22, onde conta a história de Jesus andando por cima das águas. No versículo 22 de Mateus 14 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Agora veja bem o que acontece. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E quantas vezes nós estamos caminhando diante do propósito, diante do objetivo, e o vento é contrário, não é verdade, pastor? Então, esse vento contrário, ele representa na nossa vida circunstâncias e tribulações que não estavam previstas no plano original, porque ninguém, quando vai fazer uma grande realização, vai realizar um projeto, ele pensa que as coisas não irão acontecer da forma que ele quer, da forma que ele planejou. Então, o vento contrário é isso, são circunstâncias que vêm contra o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o vento contrário. Isso é verdade. Nem sempre as coisas serão favoráveis na nossa caminhada. Nós vamos enfrentar obstáculos, dificuldades, adversidades. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quantas vezes nós estamos passando por tribulações, por adversidades, por dificuldades, e o Senhor se apresenta a nós, trazendo essa palavra. Essa palavra é muito importante para você hoje. Tenha bom ânimo, não temais, não tenha medo, porque Jesus está com você. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja a ousadia de Pedro. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Qual a sua opinião a respeito dessa atitude de Pedro? Que Pedro teve uma atitude extremamente ousada, a qual nós devemos ter também. Ter ousadia para caminhar sobre as águas, porque só vai viver o extraordinário, só vai viver o sobrenatural aquelas pessoas que têm essa ousadia, aquelas pessoas que têm essa coragem de enfrentar circunstâncias adversas, de enfrentar solos estéreis, de enfrentar crises. Então, essas pessoas, elas irão viver coisas extraordinárias na sua vida.
Então que você tenha essa ousadia, assim como Pedro teve, que você venha a ser ousado na sua fé. Agora aqui é o ponto-chave que eu quero entrar com você. Como manter o foco em meio à tempestade? Então, o versículo 29 diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aqui nós vemos alguns fatores que nos impedem de manter o foco na nossa caminhada espiritual. Porque Jesus, quando nos chama para uma caminhada de ousadia, uma caminhada de fé, uma caminhada sobre o sobrenatural, caminhando na esfera dos milagres, do impossível. E quando nós estamos nessa caminhada, nós devemos manter o nosso foco, a nossa visão em Cristo, em Jesus. Enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Jesus firmemente, ele estava caminhando sobre as águas. Então imagine que essas águas aqui simbolizam os seus problemas, as suas adversidades, as suas dificuldades. Quando você está com seus olhos fixos em Jesus, você caminha sobre as adversidades. Porém, quando Pedro sente o vento, quando Pedro sente ali o mar se agitando, ele começa a afundar. Por que isso acontece com Pedro? Olha, veja bem, Pedro ele afunda porque ele começa a olhar. Ele começa a olhar para a circunstância, para os problemas, o vento, o mar, o açoitando. Então ele começa a ter medo. O medo é o contrário da fé. Então entra no seu coração que a incredulidade. Quando você olha para a circunstância, para o problema, para a dificuldade e deixa de olhar para Jesus, a incredulidade começa a crescer no seu coração. O medo começa a crescer dentro de você e você começa a afundar, você começa a perder, você começa a sofrer derrotas. Então é importante que você mantenha os seus olhos fixos em Jesus, em Cristo, no propósito, no objetivo, na missão que Ele passou para você. Não olhe a adversidade, não olhe o problema, não olhe a tempestade, olhe para Jesus, porque é Ele que vai te manter firme nessa caminhada e vai te fazer vencer essa adversidade que você está vivendo. Glória a Deus, que bênção! Então nós vemos que nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco deve estar em Jesus Cristo, porque quando nós confiamos em Cristo e não deixamos que essas situações abalem a nossa fé, nós conseguimos vencer adversidades, dificuldades, sejam elas quais forem. E para a gente encerrar aqui o versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então creia que não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando, mantenha o seu foco em Cristo, em Jesus, naquele que te chamou, naquele que tem algo preparado para a sua vida, para que você alcance vitória, para que você obtenha resposta em meio a qualquer situação que você esteja vivendo. Então, quero pedir ao pastor que esteja orando, que esteja encerrando, esteja concluindo essa mensagem para a gente em nome de Jesus. Vai lá, pastor. Foi muito bom estar aqui com vocês, nessa participação especial. Hebreus 12:2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé,
Essa é a forma de você manter o foco em meio às adversidades da vida, em meio às tempestades da vida. Essa é a palavra que nós deixamos aqui para você e que o Senhor possa fazer com que todas as tempestades que você está vivendo sejam apaziguadas, porque é Ele quem te chama, é Ele quem segura nas suas mãos e te dá vitória nessa caminhada. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa vida que está aqui assistindo esse vídeo e que precisa de um encontro com o Senhor. Precisa que o Senhor venha de encontro a Ele e apazigue essa tempestade, e acalme esse mar e que dê uma ordem a esse vento para que pare. O Senhor é que dá essa palavra para nós nesse momento, para não termos medo, para confiarmos em Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que nós não venhamos perder o foco, que os nossos olhos estejam no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nos dê graça, nos abençoe e nos fortaleça, Pai, nessa caminhada, em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.